Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que esta meditação na palavra de Deus venha ao encontro da sua necessidade. E eu tenho certeza que vai. Sabe por quê? Porque nessa história, a história do rico e Lázaro é uma história verídica, aconteceu na Babilônia, na época do imperador Nabucodonosor. Então ele invadiu Judá e levou muitos prisioneiros cativos para a Babilônia, e dentre esses havia Daniel, o profeta Daniel, o grande profeta Daniel e os seus colegas. Então é um fato verídico. E é óbvio que dentre aqueles homens que estavam lá, cativos, havia o rico, como também havia o pobre Lázaro. Ambos eram judeus, religiosos. É importante notar isso. Eles eram judeus, eles eram religiosos. Só que uma coisa é você ter uma religião, outra coisa é você ter uma fé completamente diferente. Você ter uma religião não significa que você tenha a fé que agrada a Deus. A fé que toma posse do reino de Deus. A pessoa tem religião, mas nem sempre tem fé. A fé que agrada a Deus. Tem a fé que agrada as religiões, agrada os religiosos. Então nós aprendemos extremamente coisas gloriosas nesse texto sagrado lá de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, quando o texto sagrado, puxa vida, é muito bacana. Eu vou pegar aqui o texto. Jesus começa dizendo assim, presta atenção, cada palavra na Bíblia, você tem que ter atenção para ela. Às vezes, aparentemente, não diz nada, mas se você começar a pensar, raciocinar, meditar nela, você vai descobrir uma imensidão de riqueza. Eu considero as Sagradas Escrituras como um mar. Então, quando você, por exemplo, nada no mar, e você olha para o fundo, dentro d'água, você tem uma visão pequena, miúda, do que há debaixo das águas. Mas quanto mais você se aprofunda, quanto mais você desce as águas do mar, mais beleza você encontra. E é óbvio que nas profundezas dos mares existem riquezas imensuráveis, mas que o homem ainda não chegou lá, com todas as suas técnicas, inteligência, sabedoria, ele ainda não conseguiu penetrar no fundo do mar, dos grandes mares. Ele chega até um ponto. Então, assim é a palavra de Deus. Quanto mais você medita nela, mais você absorve o espírito dela. Então, o texto começa assim, Jesus falando. Jesus, Deus, ele diz assim, ora,
havia um homem rico, havia um homem rico. Ele não disse como uma parábola. O reino de Deus é como o homem que semeou a semente na sua terra. O reino de Deus é como o homem que construiu a sua casa. Não. Aqui ele diz assim: havia um homem rico. Um homem rico. E aí ele destrincha, dizendo: e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Quer dizer, Jesus dá detalhes das vestimentas deste homem rico, que mostra o que havia dentro daquele homem rico. Uma alma extremamente vaidosa, uma alma cuidadosa com o corpo. Você está entendendo, amiga, meu amigo? Vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Quer dizer, aqui, aos meus olhos, na minha visão, esse homem rico, ele ostentava um prazer de ter na sua pele, sobre a sua pele, sobre o seu corpo, púrpura e linho finíssimo, que não incomodava nem como se ele não tivesse vestido, porque era muito fino, era muito fina a roupa que ele vestia e muito rica, muito especial. Não era para qualquer um. E, além disso, ele atendeu os caprichos da sua vaidade, da sua alma, da vaidade da sua alma, ele vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Engraçado. Aqui Jesus não fala da riqueza de propriedade. Jesus não fala assim, olha, ele tinha uma propriedade, ele tinha um castelo, ele tinha isso, tinha aquilo, enfim, como Salomão, que tinha uma casa extraordinária, castelo, lugar onde ele morava, e tinha lá jardins suspensos. Aqui Jesus não fala isso. Jesus não fala. Ele menciona que ele, quer dizer, dando a definição da riqueza desse homem rico, ele diz: vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Então, quando a pessoa lê isso, eu já li N vezes esse texto, eu nunca tinha reparado isso, nunca. Que Jesus não mencionou suas casas, seus terrenos, suas propriedades, não. Fala da veste dele, das vestes, e que ele vivia regaladamente, regalada esplendidamente, quer dizer, ele vivia na luxúria. E por quê? Porque ele satisfazia aos caprichos da sua alma, os desejos da sua alma, as cobiças da sua alma, que é o que acontece com o ser humano. Todo ser humano quer agradar a sua alma. Todos nós. Eu quero agradar a minha alma comendo determinada comida. Que me agrada muito, que é uma comida simples, mas é o que eu gosto. Me agrada ficar em casa. Eu amo ficar em casa. Esther e eu juntos ali, tá, um curtindo o outro. Eu amo. Mas nem todos gostam disso. Mas
eu satisfaço a minha alma ao lado dela, e vice-versa. São coisas assim simples. Então, há pessoas que querem ostentar suas riquezas, suas luxúrias, e às vezes, penso eu, comem comidas exóticas na frente dos outros só para ostentar, porque às vezes nem encosto, mas para mostrar que come isso, come aquilo, come aquilo. Eu odeio caviar, por exemplo, mas é uma comida chique para as pessoas que vivem nesse alto escalão da riqueza. Então, eu queria que você observasse isso, amiga, porque é importante. Jesus mostra aqui que esse homem tinha uma riqueza incalculável, mas ele não mostra essa riqueza incalculável. Claro que ele devia ter castelos, etc. Mas aqui Jesus foca a roupa dele e a forma como ele vivia, regalado e esplendidamente. Para agradar a quem? A sua mulher? Não. Agradar a sua alma. Todos querem agradar a alma. E diga-se de passagem, a alma, a nossa alma, está sempre a buscar novidades, sempre a querer mais, nunca está satisfeita. Você verifica, por exemplo, os grandes homens ricos deste mundo, eles querem mais dinheiro. Mas eles têm dinheiro que, se gastar aos montes, eles não vão conseguir viver o tempo suficiente para gastar tudo. Mas eles querem mais. E mais. O rico sempre quer mais, mais e mais. Assim também é quando a gente encontra uma comida saborosa, a gente quer sempre comer mais um pouquinho. Bem, essa é a alma humana. É a sua, é a minha, a nossa alma. Jesus está aqui mostrando o lado rico desse homem rico que satisfazia os seus caprichos, suas vaidades. Não fala da família dele, não fala que ele tinha uma família maravilhosa, não fala que tinha filhos, nada disso. Só fala que ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Quer dizer, todos os dias ele satisfazia a sua alma. Satisfazia a sua alma. Por outro lado, havia também a alma do rico, do pobre, Lázaro. Então, Jesus falou das cobiças, desejos do homem mais rico e também falou da alma do homem mais pobre, que era Lázaro. E ele diz: havia também, assim como havia um homem rico, havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Quer dizer, aqui o mendigo tem nome, mas o rico não tem nome. E isso é muito importante. Nos textos sagrados, quando menciona o nome, está dando importância para essa pessoa. Muita importância. Aqui, o nome do rico não está mencionado por Jesus. Jesus sabia o nome dele? Claro que sabia. Porque ele estava assistindo tudo isso. Naquela época, quer dizer, na época de Nabucodonosor, na época do profeta Daniel. Então ele sabia o nome do rico, mas ele não deu o nome do rico. Quer dizer, desprezou o nome do rico. Mas ele mencionou o nome do mendigo. E ele fala
havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Quer dizer, interessante. Ele começa o texto dizendo: havia um homem rico, havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Você vê como é que é importante você ler a Bíblia devagar, meditar, pensar, raciocinar. Isso para que você possa adquirir o Espírito, tomar posse do Espírito da palavra, que com certeza quer dar vida para você, quer dar vida para sua alma mendiga, de repente, que carece de atenção. Então, nós temos nesses 2 versículos aí uma história resumida. O rico e Lázaro. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Quer dizer, Lázaro deveria estar com lepra, digamos assim, à porta daquele homem. E desejava. O que ele desejava? Ele desejava matar a sua fome. E matar a fome é atender também os caprichos da alma, os desejos da alma, não é? Não, é do corpo, bispo. Sim, é o corpo. Mas dentro desse corpo tem uma alma. E essa alma quer ser saciada, ela sente fome através do corpo. Viu? Entende? E desejava alimentar-se. Quer dizer, o primeiro homem, o rico, Jesus disse que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Já a alma do pobre Lázaro estava sofrendo no corpo dele, porque tinha lá no seu corpo a lepra, digamos assim. Eu penso que seja lepra. E desejava. Qual o desejo da alma do rico? O rico queria ostentar, mostrar prazer, conforto. E ele tinha tudo isso. Por isso vivia regalada e esplendidamente. Mas o pobre mendigo desejava. A alma de Lázaro desejava alimentar-se. Ele devia passar fome. E uma pessoa, quando passa fome, quando a gente sente fome, a gente come até pão com sabão, tá? Eu costumo dizer isso. A pessoa, quando está com fome, ela come qualquer coisa. E segundo as cozinheiras, os cozinheiros deste mundo, o melhor tempero que existe na comida é aquela que a pessoa vem com fome. O maior tempero é a fome. É o maior tempero. Quando a pessoa está com fome, tudo é gostoso. Mas quando ela não está farta, então começa a achar a falta de sal e etc, etc, etc. E Lázaro desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Por que eu estou destrinchando a riqueza do rico e destrinchando a miséria do Lázaro pobre? Por quê? Porque eu quero que você veja que ambos tinham uma alma. Como você e eu temos alma. A nossa alma aspira coisas da vida, desse mundo. É ou não é? Por exemplo, nesse momento, o meu corpo está pedindo água, porque a minha boca vai ficando seca. Então eu tenho que beber para
satisfazer a minha alma. Com licença, viu? Você está entendendo, minha amiga, meu amigo? Qual é a necessidade maior da sua alma? Nesse momento, nesse exato instante, são 6 horas e 38 minutos aqui no Brasil. O que você quer agora? O que você quer, gostaria de ter agora, sonha agora, é a sua alma que está manifestando. É a sua alma que está desejando, almejando. Seja uma coisa boa, seja uma coisa má, mas é a alma. Tudo que o seu corpo, que o nosso corpo quer, é a alma que está querendo. Esse ser invisível, intocável, mas que sente prazer e desprazer. Inclusive, quando essa alma é vazia, ela sente tristeza e dor. Mas ninguém pode tocar na alma, que é abstrato. A alma é uma coisa abstrata, você não pode tocar, você não pode ver a alma, não é? Mas a alma é eterna. A alma não morre. A alma não morre. E Jesus veio ao mundo e deu a sua vida, ou seja, deu a sua alma para salvar a sua, para salvar a minha, para salvar a nossa alma. Ele deu a sua alma para salvar a nossa alma. Lembra que ele falou, antes de ser preso, julgado, condenado? Jesus disse lá no jardim do Getsemane, ele diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. A minha alma está profundamente triste até a morte. Por isso ele orou 3 vezes. Quer dizer, mostrou verdadeiramente que queria. Ele não precisava orar 3 vezes. Uma vez só o Pai já o ouviria, mas ele orou 3 vezes. Pai, passe de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, a alma de Jesus queria se livrar daquela situação. A alma de Jesus estava gemendo. Por isso ele foi lá para aquele lugar, no Getsemane. O Getsemane é o jardim onde havia colheita das olivas e elas eram espremidas, esmigalhadas para tirar o azeite. Ali, digamos, era uma fábrica de azeite. Jesus foi justamente nesse jardim bonito. Obviamente, devia ter um cheirinho gostoso, um cheirinho maravilhoso, mas ali ele sentiu na sua alma o desprazer, a tortura de que iria acontecer com ele. Ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que a alma dele iria agarrar todos os pecados, todas as maldições deste mundo, das pessoas, né? Toda tristeza, toda angústia, depressão. Ele sabia que a alma dele ia concentrar toda a desgraça que atinge a alma, ou todas as desgraças que atingem a alma. Por exemplo, a depressão, o vazio. Amiga e amigo, você já imaginou? Aquelas pessoas que vivem com depressão,
elas normalmente não suportam aquela situação e querem morrer. E a dor da alma é tão grande, tão grande, tão grande, que há pessoas que preferem sentir a dor de se automutilar do que sentir a dor da alma. Porque a pessoa que tem depressão, ela pensa assim, eu prefiro sentir dor cortando a minha pele, a minha carne, esfaqueando. Eu prefiro sentir a dor de arrancar um dente, a dor disso, a dor daquilo, do que a dor que atinge a minha alma. Mas a alma não tem corpo? Não, tem corpo. O corpo é o seu corpo. A sua alma ocupa o seu corpo. A minha alma fica dentro do meu corpo. Mas é ela que sofre, a alma que sofre. E não há remédio. Não há remédio, não há sonorífero, não há tranquilizante, não há nada nesse mundo que venha fazer a alma sossegar, ter um pouquinho de paz, porque a dor é permanente. Por isso as pessoas ficam dentro de quartos escuros, por isso as pessoas querem morrer, elas querem se matar, elas preferem sentir a dor do impacto de uma altura do que sentir a dor da alma. Pois é, isso uma pessoa depressiva. Agora imagine Jesus naquele momento lá no Getsemane, ele concentrar no seu ser, no seu corpo, na sua alma, a dor insuportável de toda a humanidade, desde Adão e Eva até o último ser humano na face da terra. Ele concentrou os pecados de todos nós, de bilhões de pessoas, de todas as bilhões de pessoas que existiram, que existem, que vão existir. Então, quando ele falou, a minha alma está profundamente triste, você pode ter uma ideia, nós podemos ter uma ideia do sofrimento de Jesus quando vemos pessoas sofrendo com a depressão. E, aliás, amanhã nós estaremos focados nesse aspecto. Amanhã, na Igreja Universal do Reino de Deus, nós não vamos fazer a reunião de louvor, de adoração, de canções. Não, amanhã vai ser um dia de guerra. Nós vamos entrar no inferno para resgatar as almas que estão sendo sufocadas pela depressão. Traga uma pessoa que está sofrendo com esse tipo de problema. Em qualquer lugar, qualquer igreja universal do Reino de Deus. Amanhã nós estaremos no mutirão de tentar livrar as pessoas que estão sofrendo de depressão. Jesus disse, a minha alma está sofrendo. A minha alma está sofrendo terrivelmente, profundamente triste, até a morte. Então, quando você lê aqui o texto de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, e a história do rico, do homem rico, e a história do homem miserável, pobre, os dois extremos da vida, você vê que ambos sofriam, ou melhor, o pobre sofria, mas o rico também sofria, porque ele queria satisfazer os desejos da sua alma e buscar coisa. Com certeza ele devia ter também depressão, mas não deveria ter paz. Mas satisfazia ou tentava satisfazer sua alma com a riqueza que tinha. Amiga e amigo,
quando a pessoa não tem o Espírito de Deus, ela não tem paz. Não tem paz. Então eu creio que esse homem rico também era uma pessoa deprimida, porque não tinha paz. E quando morreu, a alma dele foi para o inferno. Quando o pobre morreu, os anjos vieram buscar a sua alma, porque por causa da fé. A fé no Senhor Jesus, a fé no sacrifício que Jesus fez por nós. Quando a gente tem fé em Jesus, entrega a vida para Jesus, dá a alma para Jesus. Ó, meu Senhor, está aqui a minha alma. Ela é entregue nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade. Assim como o Senhor colocou a tua alma no altar para salvar a minha alma, eu também coloco a minha alma no altar para te servir e fazer a tua vontade. Amanhã nós vamos falar mais a esse respeito. Vamos tentar destrinchar essa história do homem rico e Lázaro, para que você possa compreender melhor o que é a alma, porque há uma diferença entre alma e alma. Há diferença enorme. Mas quando a pessoa crê no Senhor Jesus, ela entrega a sua vida 100%. É como se ela tivesse sido crucificada e estava literalmente livre, ou estaria literalmente livre de seus pecados. Eles teriam sido expurgados. Por quê? Porque sacrificaram a sua alma em favor da sua salvação. Jesus fez isso por nós. Nós não poderíamos ter feito por nós mesmos. Só Ele poderia ter feito, porque Ele foi perfeito. Ele é o Cordeiro perfeito, que deu a sua vida, a sua alma, para salvar, resgatar a nossa. Então, quando a gente tem a fé, essa fé no Senhor Jesus, a gente entrega a vida para Ele, a alma para Ele. E uma vez entregando a nossa alma para Ele, então o Espírito Santo vem e traz a paz. É alma por alma. Ele deu a alma dele pela sua. E Ele quer, no mínimo, a sua alma para poder salvá-la e dá-la. E dar a paz que Ele alcançou no Calvário. Portanto, quem não tem a salvação não tem paz. Quem não tem Jesus não tem paz. Não tem mesmo. Pode até ter uma religião boa, mas se Jesus não fizer parte da sua vida, continua sem paz. Pode ter a religião que estiver. Pode ser até pastor, bispo, pode ser o que for. Mas se não tem a salvação, se não entregou a sua alma no altar, não tem paz. E não tendo paz, muitas pessoas acabam dando fim à vida. E vão sofrer ainda muito mais. Aí vamos falar mais a respeito amanhã. Tá bom? Deus abençoe vocês. Mas não se esqueça, por favor. Você que é salvo. Você que um dia teve um encontro com Deus, uma experiência com Deus. Você que foi desgraçadamente punida com a depressão e sabe o que é isso, e foi livre porque conheceu Jesus, faça um bem para alguém que está como você estava. E quem tem, quer dar. Quem não tem, quer receber. Então, você que tem o Espírito Santo quer salvar. Você que não tem, você quer receber. Vamos, então, trabalhar por aqueles, vamos lutar por aqueles que estão perdidos por aí, tá bom? Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.